favor da transparência total. Por isso, defendo o voto eletrônico auditável. Você sabe o que é isso? Hoje, no Brasil, votamos de forma eletrônica. No final da eleição, sai um extrato da votação de cada urna, mas não existe uma forma de comprovar se as informações estão corretas. Por isso, defendo a criação do voto eletrônico auditável. O objetivo é que no momento da votação seja impresso um comprovante, onde o eleitor poderá conferir se as informações do seu voto são certas. Em seguida, o comprovante é depositado automaticamente em uma urna transparente sem contato manual. Assim, quando a eleição acaba, é possível fazer uma verificação de forma segura e transparente, uma auditoria num percentual de urnas, confirmando se as informações do extrato emitido pela urna eletrônica batem com a contagem dos votos das cédulas impressas de cada eleitor. Mas isso significa que voltaremos a ter votação em cédulas de papel? Não, pelo contrário, será apenas um dispositivo de segurança que trará mais confiança aos brasileiros no processo eleitoral. Eu sou cidadão e luto pela minha liberdade. Também sou capitão do Exército. Jurei dar minha vida pela pátria. Agradeço a Deus a honrosa e difícil missão de estar aqui, que só Ele pode explicar a sobrevivência e a eleição. E dizer mais ainda, colegas parlamentares, a decisão é dos senhores. Nós queremos, o povo quer o voto auditável. Qual o problema nisso? Aqueles que acreditam que não há fraude, por que ser contra? Agora, se vocês promulgarem o voto auditável, ele será executado por ocasião das eleições do ano que vem. Repito, será posta em prática. Ninguém vai contestar em lugar nenhum a constitucionalidade de uma ação por parte dos senhores parlamentares nessa questão. Nesse momento, fará uso da palavra o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de começar na nossa terra aqui uma fala, ontem, gente, calma, ontem nós criamos a comissão especial para analisar o voto impresso. Esse sistema de urna eletrônica, você viu aí agora, a Alemanha... Pois é, você prefere papel? Não é que eu prefira papel, mas você pode adaptar a urna eletrônica. Já existe uma solução tecnológica em que você, do lado da urna que está aí, você agrega um rolinho dessa, como tipo máquina registradora, em que o voto sai impresso e
uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urninha pequena, fica um votinho ali. Se houver dúvida, você abre aquilo ali e conta. Parece que vai funcionar aqui em hoje, 3 estados experimentalmente. mas nós pedimos que fosse muito feito isso, tinha tempo hábil para isso e estranhamente o ministro Nelson Jobim não quis fazer. Agora, hoje o que existe de fato, que me deixa inseguro, é que você apertou ali, 23, Ciro, apareceu, confirma, votou. Você nunca mais vai saber se aquele seu voto vai ser contado mesmo ou não. E, mais grave que o brasileiro não sabe, o código-chave da totalização não é guardado pelo tribunal. É guardado pela ABIN, essa agência de espionagem do governo federal, subordinada à hierarquia do presidente da República. Mas aí tem um sistema, aí tem um sistema de não, eles não querem deixar os partidos fiscalizar o código-fonte. Nós já pedimos 1000 vezes, eles não deixam. Mas isso vale a pena esclarecer para não ter dúvida sobre isso. Sim, mas nós queremos e o tribunal não dá. Todos os partidos querem. Nós queremos, nós da oposição queremos. O queremos. principal fabricante de urnas eletrônicas dos Estados Unidos anunciou que mudou de opinião sobre a segurança eleitoral. Agora, a empresa pede que o governo torne obrigatório que todas as máquinas emitam comprovante de voto em papel. Numa recente apresentação. Pessoal, eu estou aqui com o professor Diego Aranha, que é um professor especialista em segurança de urnas. Fala um pouquinho. Segurança eletrônica. Minha área de formação é criptografia e segurança computacional, que tem interseção com o sistema de votação, naturalmente. Você pode falar um pouquinho sobre o que você vê de mais problemático nessas urnas eletrônicas sem o voto impresso? Qualquer sistema de votação que é puramente eletrônico depende unicamente dos mecanismos de segurança implementados no software de votação para cumprir seu papel. Então, a qualidade dos mecanismos implementados e também a resistência desses mecanismos à manipulação externa. O TSE sempre alegou que há inúmeras barreiras de segurança que impedem um fraudador interno ou externo de adulterar esse software para que ele se comporte de maneira desonesta durante a eleição, mas em várias ocasiões, em testes controlados pelo próprio TSE, a gente já demonstrou sucessivas vezes que essas barreiras de segurança não são suficientes, porque software vulnerável, essas barreiras têm vulneráveis também, podem ser contornados por atacante tanto interno, que aí tem controle sobre o software executado em todas as urnas do país, quanto um atacante externo que tem, por exemplo, acesso aos cartões de memória que instalam software nas urnas eletrônicas. Então, nos testes de 2017, a gente conseguiu montar um ataque, supondo esse fraudador que tem acesso a um cartão de memória que instala software, e adulterar o software de votação para ele se comportar de maneira diferente da originalmente programado, até o ponto, por exemplo, dele imprimir na tela uma mensagem fazendo propaganda para um certo candidato, mostrando que a gente tinha controle sobre o software de votação e ele podia executar trechos de código inseridos por nós, pela minha equipe, conforme nós especificássemos, e não a implementação original. Você é professor na Unicamp? Sim. Já foi professor na UNB também? Por 3 anos, sim. Certo. E você, então, você e a sua equipe conseguiram quebrar a segurança do sistema, é Sim, isso? 2 vezes. Em 2012 a gente quebrou o sigilo do voto e encontrou várias das vulnerabilidades que a gente, em 2017, exercitou para violar também a integridade do software. Então, é fato científico, documentado, a gente já escreveu vários relatórios a respeito, que o sistema brasileiro de votação não satisfaz requisitos mínimos de segurança e transparência, apesar de estar em operação, em produção por mais de 20 anos. Tá explicado aí, pessoal. É isso aí. Vamos em campo lutar pelo voto impresso. Obrigada, professor. Diego, o que você faz na vida? Eu sou professor de computação na Unicamp. De computação na Unicamp. Você é especialista em quê? Em criptografia e segurança computacional. Então, quando... Me corrija se eu estiver errado. Você é o cara que eu ligo quando esqueço a senha do banco, não? Às vezes. Às vezes? Na verdade, eu sou o cara que projeta mecanismos para que o sistema seja mais resistente, aquela senha seja armazenada de maneira segura, ou quando o usuário utiliza aquela senha, não existe uma possibilidade dela vazar, por exemplo. Você é um especialista em segurança da informação. Sim. Pelo que eu entendi, você defende que a urna eletrônica é tão confiável quanto os políticos que se elegem com ela? De certa forma. Para dar um pouco de contexto. No Brasil, a gente adota um sistema que é chamado na academia de primeira geração, porque ele depende do registro da contagem puramente eletrônica dos votos. A gente está depositando toda a confiança numa equipe de programadores que produz o sistema que faz parte da autoridade eleitoral, né? No caso o TSE. Todos os outros países que adotam um sistema de votação eletrônica, eles usam sistemas que produzem também um registro físico do voto, por exemplo, em papel. Então, isso permite que você colete esses registros físicos, esses votos, em outra mídia, né, em outra urna, por exemplo, uma urna convencional. E no fim da eleição você pode somar, pode fazer uma apuração por amostragem e ver se o software que está no equipamento está se comportando de maneira honesta.
Enquanto era professor da UNB, eu participei de um desses mecanismos de auditoria, foram testes organizados pelo próprio TSE, com uma série de restrições, então a gente tinha poucos dias, a gente teve poucas horas para ver o software de votação e a gente encontrou falhas fundamentais nos mecanismos de segurança desse sistema. Quais são as falhas que você encontrou na urna eletrônica? Certo, então as falhas tinham implicação tanto no sigilo do voto quanto na integridade dos resultados. Então, no Brasil, o sistema deve fornecer sigilo do voto. E é uma responsabilidade da autoridade eleitoral organizar eleições de maneira que o voto seja secreto. E fica fácil